Então, agora a gente vai falar das estratégias de busca. Então, eu falei da questão da importância das bases de dados como fonte de informação, no que ela vai proporcionar para a gente enquanto profissional, né? Enquanto profissional de que área a gente estiver fazendo, né? Então, a gente precisa conhecer também de algumas estratégias de busca para que o nosso acesso a essas bases de dados, a nossa busca, ela seja efetiva, ela seja eficiente. Então, eu trouxe aqui a questão do tema, que eu até ressaltei um pouquinho aqui enquanto eu estava falando. É preciso delimitar o que se deseja pesquisar. Por exemplo, aí vocês me ajudem aí nos comentários. Vamos lá, por exemplo, eu sou da área, eu vou usar o exemplo da minha área, tá? Eu estou estudando sobre dados abertos governamentais, né? Eu estou estudando sobre dados abertos governamentais e eu preciso saber, por exemplo, que tecnologias estão sendo utilizadas para disponibilizar esses dados. Então, a partir do momento que eu consigo entender qual é o meu problema de pesquisa, então, o que eu quero pesquisar? Qual é o meu problema? O meu problema é que eu não sei quais são as tecnologias usadas para disponibilizar dados governamentais. Então, eu tenho um problema, agora eu vou buscar o problema. Então, como eu já tenho um tema definido e um problema, qual vai ser meu tema nesse exemplo que eu trouxe? Dados governamentais, tecnologias, certo? Então, eu já tenho o tema, o meu problema, e agora eu já consegui definir as minhas palavras-chave. Então, a gente vê aqui no segundo item, né, que são os descritores. Palavras-chave que serão utilizadas na minha pesquisa exploratória. Então, quando a gente for lá fazer a nossa busca nas bases de dados, vocês vão ver que a base de dados é muito importante, com certeza, mas você também precisa entender o que você quer pesquisar e você precisa conhecer ou declarar ali quais são as palavras-chave que você vai utilizar nesse processo de busca. Então, beleza, eu tenho aqui o meu problema, eu quero saber quais são as tecnologias, as palavras-chave que eu defini foi dados governamentais, tecnologias. Aí vem para o terceiro ponto aqui, bases e bibliotecas, âmbito da pesquisa, locais onde pretende realizar a busca. Então, a gente trouxe algumas bases de dados aqui. Eu sei que eu vou fazer essa pesquisa em uma base de dados. Agora, qual base de dados? Então, é necessário que eu conheça algumas para que eu possa me orientar nessa busca. Joyce, eu preciso conhecer todas as bases de dados? Não, gente, são muitas bases de dados, muitas mesmo. Vai ser impossível a gente conhecer todas, mas a gente consegue saber ali quais são as principais bases de dados ou aquelas que você vai utilizar como uma pesquisa geral, tá? Como uma pesquisa geral. E, por último, o período, intervalo de tempo que será alvo do levantamento. Então, eu disse para vocês, eu tenho o meu problema, quero saber quais são as tecnologias. Os meus descritores, palavras-chave, vai ser dados governamentais, tecnologias. A base que eu vou utilizar aqui no exemplo, que a gente vai fazer já, eu vou usar como exemplo vou usar como base, como pesquisa geral, o Google Acadêmico, né? Vamos supor que eu não sei quais são as bases de dados que pode me trazer essa informação. Então, eu vou pesquisar no Google Acadêmico. E o período? Eu quero de toda a história da humanidade. Eu quero só de 2010, as publicações de 2010. Eu quero só publicações de 2019, antes da pandemia. Ou eu quero de 2020, ou eu quero do século, da década de 20, né? Qual o período que eu quero? Então, é preciso que a gente possa ter bem claro na nossa mente, né? A gente precisa ter bem claro esses processos para que facilite a nossa busca. E bem, voltando aqui rapidinho, a gente trouxe algumas estratégias de busca, e agora a gente vai falar sobre operadores lógicos ou operadores booleanos. A gente olhando assim, a gente fica, meu Deus, operadores booleanos, o que é isso?
Os operadores, gente, lógicos ou booleanos, eles foram criados pelo George Boole, lá por volta dos anos 1800 e pouco, e eles são a base dos computadores digitais. Ah, Joyce, por que a gente tem que conhecer os operadores lógicos ou operadores booleanos? Não é só colocar o termo lá na busca? Então, a gente vai já perceber, quando a gente entrar ali em alguns exemplos, que existe muita coisa produzida sobre qualquer área. Muita coisa mesmo. Eu acredito que se vocês fizerem um exercício agora de rapidinho no Google, vamos dizer o Google acadêmico, e pesquisar por qualquer termo, quero pesquisar sobre Big Data, vocês vão encontrar muita coisa. Vou pesquisar rapidinho aqui sobre coronavírus, então vai trazer muitas outras coisas. Então, como tem muita coisa sendo produzida, porque diferente quando a gente estava ali antes da Segunda Guerra Mundial, antes daquele período, né, da Segunda Guerra Mundial, não tinha um número expressivo de publicações que nós temos hoje. Hoje a gente fala de Big Data, por exemplo, né, que é muita informação, são muitos dados que estão aí e a gente não tem como processar tudo isso, porque é muita coisa. E naquele período, antes da Segunda Guerra Mundial, não tinha tanto essa questão de explosão informacional. Então, os operadores lógicos, talvez naquele período, não era assim uma coisa tão necessária, por conta que não tinha tanta essa explosão, os sistemas de tecnologia, a internet ainda não tinha sido desenvolvido para poder fazer essa indexação automática desses recursos. Então, não tinha nada disso. E aí, quando vem a Segunda Guerra Mundial, aí quando vem essa, que foi possibilitado mais ainda ali depois da invenção da prensa do Gutenberg, depois da internet, a disponibilização das coisas na internet, houve a necessidade de ter um mecanismo que facilitasse, que traduzisse basicamente o termo que eu coloquei lá e o sistema conseguisse fazer um trucamento, vamos dizer assim, para recuperar esses materiais dessas bases. Então, os operadores lógicos, eles são a base dos computadores digitais, né? Atualmente, eles vão ser a base. Então, eles vão permitir o quê? Combinar ou excluir termos, como palavras-chave, levando a resultados mais precisos em buscas. Então, quando a gente vai fazer uma busca sobre algo, a gente não quer qualquer coisa, não é mesmo? Se a gente está na graduação, se a gente está buscando ali se profissionalizar, se a gente está buscando conhecer mais sobre aquela nossa área, aquele nosso problema, a gente quer um material que seja o mais adequado no sentido de que mais confiável, de uma informação que vá realmente ajudar e seja relevante para a gente. Então, os operadores booleanos, eles vão permitir isso, ou combinar ou excluir termos para melhor, para que minha busca seja mais precisa. Tá? E aí, claro que quando eu não coloco esses operadores, a busca fica muito geral. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns operadores booleanos, né? Deixa eu ver só aqui. Tudo certinho. Bem, então eu trouxe aqui para vocês alguns operadores booleanos. Então, a gente tem o AND. Não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas nós temos aqui o AND, o OR e o NOT. Vou já explicar o que é cada um, tá? Então, os operadores booleanos, eles são símbolos que permitem limitar o número de resultados, restringir o número de resultados obtidos e excluir a maior parte dos resultados que não são relevantes para aquele momento da minha pesquisa. Esse daqui tá melhor. Então, vamos lá. O operador AND, tá? Que é o I, os resultados, o que ele vai recuperar, vamos lá, é dizer assim, eu tenho duas palavras-chave, né? No meu exemplo que eu dei para vocês, eu vou ter... Esqueci do exemplo que eu dei para vocês agora. Nós vamos ter dois exemplos, né? Perdão, nós vamos ter duas palavras-chave. Eu quero pesquisar sobre dados governamentais e tecnologias. Mas eu quero só dados governamentais ou só tecnologia? Não, eu quero os dois. Então, o operador AND, ele vai servir
para me dizer o seguinte: ó, computador, eu quero que você pesquise para mim textos, teses e dissertações que tenham lá no seu corpo, no texto, no resumo, nas palavras-chave, o termo 1 e o termo 2. Ou seja, o termo dados governamentais e o termo tecnologia. Então, o computador ele só vai trazer para mim aqueles materiais que têm os dois termos. Então, a gente consegue observar aqui, ó, ele vai ser, tem que ter um e o outro. Não pode ser só esse material que só tem o termo tecnologia. Não, o computador não vai pesquisar quando usar a expressão ente. Esse termo aqui, ele só tem a expressão, o termo, né, a palavra-chave, dados governamentais. Não, ele vai trazer quando tem os dois termos. Então, ele vai ser isso aqui. Resultados que contemplam as duas palavras. Tem que ter as duas palavras. Eu botei 3 palavras. Tem que ter as 3 palavras. Então, o computador vai trazer isso para mim. O OR. O OR, resultados que contêm uma ou outra palavra. O OR, é só a gente lembrar, assim, não sei se vocês, enfim, já tiveram disciplina ou alguma aula de lógica de programação, de algoritmo, é a mesma lógica. O OR, ou, não é mesmo? Ele vai trazer ou um, ou outro, ou os dois. Jorge, não entendi nada. Calma, vamos lá. Eu tenho uma palavra-chave 1, que eu chamei de dados governamentais, certo? Tudo bem que ela é composta, mas a gente chega lá. E a palavra-chave 2, que é tecnologia. Então, o OR, que é ou, ele vai pesquisar. Vai pesquisar lá na base de dados. Pelos textos, teses e dissertações que tenham tanto a palavra, o termo dados governamentais, quanto o termo tecnologia. Então, se tiver um, ou se tiver o outro, ou se tiver os dois, ele vai trazer para mim, tá? Então, os resultados que contêm uma das palavras buscadas ou as duas. A gente vai já ver melhor na prática. O NOT é o não, né? O nome já está dizendo, eu quero que você pesquise para mim essas duas palavras aqui, dados governamentais, mas eu não quero tecnologia, nesse exemplo, tá? Eu quero só dados governamentais, eu não quero nada com tecnologia, nadinha. Aí você coloca NOT, tecnologia. Então, ele só vai trazer tudo que tiver de dados governamentais e que não tiver tecnologia, tá? É isso. Então, os resultados que contêm a primeira palavra, pero não tem a segunda, só tem a palavra dados governamentais e não tem tecnologia. E o OR, vamos dizer assim, OR, resultados que contenham uma ou outra palavra, pero não, só que não tem as duas no mesmo documento. De novo, dados governamentais, tecnologia. Computador, eu quero que você me traga resultados que contêm ou uma ou outra palavra, mas que nunca tem as duas juntas no mesmo documento, no mesmo recurso, tá? Calma que mais na frente vai ficar mais claro para vocês. Então, a gente tem aqui, ó, AND, que é o I, e alguns sistemas de busca a gente pode colocar AND, mesmo a palavra AND, tá? E é só, lembrando uma coisinha, ela é preciso que a gente coloque letra maiúscula, tá? Para o sistema ter certeza de que é um operador booleano. Então, a gente coloca letra maiúscula, AND, e tem outros que a gente pode colocar só o sinal de mais, tá? Então, ele vai entender que é essa palavra-chave, mais essa aqui, e o que ele trouxer tem que ter as duas. Combina os termos da pesquisa para que cada resultado da pesquisa tenha os dois termos. AND, ou seja, e tem que ter os dois termos, né? Cada resultado vai ter todos os termos da pesquisa. Muito bem. O OR, ou, ele tem um sinalzinho aqui, ó, vocês conseguem ver? Ele tem um sinal de igual. Porque quer dizer o quê? Que ele vai combinar os termos da pesquisa para que cada resultado da pesquisa contenha, no mínimo, um dos dois termos. Ou um, ou outro, ou os dois termos, ele vai me trazer. Cada resultado contém pelo menos um termo da pesquisa. Note, ou não, né? Ou sinalzinho de menos.
exclui termos para que cada resultado da pesquisa não contenha nenhum dos termos que eu sei. Os resultados não contêm o termo especificado. Então, você coloca dados governamentais, não quero tecnologia. Põe not ou menos, depois do menos, tecnologia. Então, ele vai trazer tudo sobre dados governamentais, mas nada do que tenha tecnologia. Aí nós temos aqui, não sei se eu já levo vocês aqui para a prática. Não, vamos já. Nós temos aqui outros operadores, vamos dizer assim, né, complementares, que a gente pode utilizar na nossa pesquisa. Nós temos aqui as aspas. Deixa eu copiar para vocês. Certo, nós temos aqui as aspas. As aspas, ele vai fazer uma busca do termo exato que você colocar dentro das aspas. Então, Joyce, são, aqui nesse caso que eu trouxe de dados governamentais, eles entrariam, a busca seria feita com ele dentro das aspas, porque quer dizer que o sistema vai buscar o termo exato que estiver dentro das aspas. Mas eu errei a palavra, ele vai buscar aquelas palavras ali. Se estiver errado, ele talvez não recupere para você, né? Então, o termo exato busca documento com as palavras na mesma ordem. Então, se eu coloquei dados governamentais, ele vai recuperar na mesma ordem. Se eu botei governamentais dados, vamos dizer assim, né? Ele vai pesquisar e vai recuperar na mesma ordem. Então, a ordem também vai influenciar. Resultado com o termo e a ordem exata, certo? A gente também tem, também existe os parênteses, que ele vai especificar a ordem na qual serão interpretados. Então, a gente já vai ver aqui alguns exemplos, a gente vai fazer aqui na prática, que a gente pode combinar, na verdade, todos esses operadores. Então, a gente pode colocar uma expressão, né, uma palavra-chave composta dentro do parênteses, dentro de outro parênteses, e aí é só a gente lembrar daquela lógica de matemática, sabe? Que a gente resolve primeiro o que está dentro do parênteses e depois o que está fora. O sistema de busca vai fazer a mesma coisa. Ele primeiro vai buscar, né, os termos, pelos termos que estão dentro do parênteses e depois fora. Então, ele vai especificar qual é a ordem que vai ser interpretada. E o asteriscozinho bem aqui, todos os documentos que têm a parte inicial da palavra radical. Da palavra, né, radical. Resultado com o radical. Esse aqui é bem interessante. Vamos logo aqui para os exemplos, que aí fica mais tranquilo.